Hoje vamos trabalhar com vocês com mais um tópico nosso da nossa embriologia ainda, biologia do desenvolvimento, a chamada gametogênese. Mecanismo de formação, portanto, de gametas, tanto nos homens como nas mulheres. Em qualquer um dos dois casos, nós vamos ter a gametogênese dividida em três fases. A primeira fase chama fase de multiplicação. Nessa fase, nós vamos observar sucessivas divisões do tipo mitoses. A segunda fase, tanto nos homens como nas mulheres, damos o nome de fase de crescimento. Nessa fase, observamos aumento de volume. Não há divisão celular, nem mitose nem meiose. Apenas aumento de volume do embrião. Nesse momento também é onde ocorre a duplicação do material genético. Na fase de multiplicação, os cromossomos são simples. Quando termina a fase de crescimento, eles já estarão duplicados. E na fase de maturação, é a fase onde vamos observar a meiose, mecanismo que vai levar, portanto, à redução do número de cromossomos, gerando os gametas definitivamente. Vamos observar inicialmente o mecanismo da chamada espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides. Abrange, portanto, a formação nas gônadas masculinas, testículos, dos espermatozoides, gameta masculino. Esse processo vai ocorrer no interior dos túbulos seminíferos, presentes no interior dos testículos. Ele ocorre sempre da parede do túbulo para o interior. Então as células germinativas estão na parede, ocorre a divisão e a formação dos gametas, que caem no lumen ou tubo, na luz do tubo seminífero, gerando os espermatozoides, divididos em três partes: cabeça, peça intermediária, cauda ou flagelo. Na cabeça está o núcleo, haploide, e o acrossomo, ou acrossoma, gerado a partir do complexo de Golgi, onde nele existe a presença de enzimas responsáveis pela fecundação. Na peça intermediária é onde estão as mitocôndrias, responsáveis por gerar a energia para a movimentação da cauda ou do flagelo. Esse mecanismo da espermatogênese é um processo que vai ocorrer no interior, portanto, dos túbulos seminíferos, onde estão as células em divisão da parede do tubo até o interior, onde aqui na parte interna do túbulo seminífero já podemos observar o acúmulo de espermatozoides no interior do túbulo seminífero. Esse mecanismo da gametogênese, portanto, no homem, ele vai começar a partir de uma célula germinativa, 2N, ou também chamada de célula primordial. Esta célula vai iniciar a fase de multiplicação, sofrendo sucessivas mitoses, gerando novas e novas células 2N. Células essas denominadas de espermatogônias. Percebam que nelas cromossomos são simples. Ela é 2N, 46, mas cromossomos simples nesse momento. Essa é a fase de multiplicação. Em seguida, cada uma das espermatogônias 2N entra na segunda fase de crescimento, onde elas aumentam de volume. Essa segunda fase no homem é muito rápida. Ela mais ou menos começa e termina quase que simultaneamente. A diferença é que a célula continua sendo 2N, só que nesse momento houve a duplicação do material genético e a célula passa a receber o nome então de espermatócito primário. Cada espermatócito primário vai começar a terceira fase, fase de maturação, onde nela observaremos a meiose. A célula divide-se por meiose 1, gerando duas novas células haploides com cromossomos duplicados, conhecidas como espermatócitos secundários ou espermatócito 2. Esses espermatócitos secundários sofrerão a meiose 2, gerando cada uma delas duas novas células na fase ou período de maturação. Portanto, cada espermatócito primário divide-se por meiose 1,
em meiose 2, originando 4 novas células ao final, conhecidas como espermátides. Cada uma dessas espermátides vai passar agora por uma especialização ou uma diferenciação, gerando ao final 4 espermatozoides ao final desse processo. Vejam que, quando eu falo cromossomo simples, cromossomo com apenas uma cromátide. Cromossomo duplicado, o cromossomo que já vai apresentar 2 filamentos ou 2 cromátides. As chamadas espermatogônias, 2N, 46, cromátides, 46. Espermatócito primário, 2N, 46, só que cromossomos duplos, portanto 92 cromátides nesse momento. Divide, formando células N com cromossomos duplicados. Então, cada célula passa a ter agora 23 cromossomos. Só que, como eles são duplos, são, portanto, 23 cromossomos com 46 cromátides em cada unidade. Quando divide para formar as espermátides, cada célula agora passa a ter 23 cromossomos simples. Portanto, 23 cromossomos e 23 cromátides nas espermátides, que vão originar os espermatozoides com a mesma carga genética. Esse último processo de diferenciação, o período de transformação, recebe o nome especial de espermiogênese. Nesse momento que vai acontecer, as espermátides vão se transformar em espermatozoides. O principal evento que nós devemos observar é o que ocorre com o complexo de Golgi ou Golgiense, onde ele vai originar o acrossoma ou acrossomo do espermatozoide, contendo enzimas responsáveis pela fecundação. O centríolo vai se diferenciar e originar a cauda ou flagelo, onde na peça intermediária estão as mitocôndrias, que vão produzir a energia necessária para a movimentação da cauda ou do flagelo, e o núcleo haploide presente no seu interior. Esse, então, é o mecanismo da espermatogênese, onde culmina com a formação dos espermatozoides. E a espermiogênese culmina apenas com a transformação das espermátides em espermatozoides, período de diferenciação. Nas mulheres, nas meninas, nós damos o nome a esse processo de ovulogênese ou oogênese, que é um mecanismo que vai determinar a formação do gameta feminino, ou popularmente chamado de óvulo. Tudo começa de que maneira? As células germinativas 2N, igual ao homem, portanto, vão se transformar em ovogônias. A diferença desse processo na mulher e no homem é quando isso acontece. Percebam, gente. Nas meninas, esse processo vai começar na vida intraembrionária. Antes da mulher nascer, durante a 3ª semana de gestação, esse mecanismo começa a ocorrer num pseudo-ovário, na verdade, nas células da vesícula vitelina, começa a haver o mecanismo de formação das células germinativas. No homem, esse processo vai começar após a puberdade, por volta dos 12 anos de vida. Na mulher, ainda na vida intraembrionária. Os processos são muito semelhantes, mudam, portanto, quando eles vão acontecer. Na mulher, portanto, as germinativas dividem-se ainda lá no período embrionário, originando as ovogônias, período germinativo ou de multiplicação. Em seguida, cada uma dessas ovogônias passa para a fase de crescimento, isso ainda na vida intraembrionária, fase de crescimento. Na mulher, essa fase de crescimento, nas meninas, ela dura cerca de 3 meses. Isso justifica o tamanho do gameta feminino se comparado com o gameta masculino. Na mulher, esta célula é uma célula quase que macroscópica. Ela vai acumular vitelo durante 3 meses, aumentando o seu volume e crescendo. No homem, essa fase é extremamente reduzida, efêmera, praticamente não acontece. A estrutura cromossômica nos homens e nas mulheres é basicamente a mesma. As ovogônias, 2N, 46 cromossomos,
46 cromátides, cromossomo simples, originando os ovócitos primários, que são 2N, 46, mas com material genético duplicado, 96 cromátides. É sempre esta célula que vai sofrer a meiose, a célula cito 1, no caso aqui, um ovócito primário. Sofre a meiose 1 reducional, originando uma célula pequena, que recebe o nome de primeiro glóbulo polar, cromossomos ainda duplicados. Uma outra célula de tamanho normal, chamada de ovócito secundário. Esse evento, nas mulheres, ele vai começar na vida intraembrionária, mas é interrompido e não há o término desse processo somente após o nascimento. Por isso, as mulheres, ao nascer, elas nascem com ovócitos primários, em início da meiose 1. Então, essa fase de meiose 1 completa só vai acontecer após o nascimento. Por isso, as meninas, ao nascerem, nascem com ovócitos primários em início da meiose. Após o nascimento, período da puberdade, por estímulo de hormônios, entre eles o FSH, o ovócito primário, um a cada mês, termina a meiose 1, gerando o primeiro glóbulo polar e o ovócito secundário. Este primeiro glóbulo polar pode, ou não, dividir-se mais uma vez, gerando os segundos glóbulos polares. Aqui no final, mais 2. Este ovócito secundário pode, então, dividir-se mais uma vez, gerando um outro glóbulo polar que junta-se a esse, que são 3 glóbulos polares, e, finalmente, um óvulo. Porém, cuidado. Este último evento, onde o ovócito secundário gera o segundo glóbulo polar e gera o óvulo, isso só vai acontecer se houver uma fecundação. Portanto, a cada mês, a mulher liberará um ovócito secundário. Então, o nome do verdadeiro gameta feminino é ovócito 2, porque é esta célula que será liberada a cada mês no mecanismo chamado de ovulação. Se esta célula for fecundada, ela então, depois de fecundada, vai terminar a meiose 2, gerando o segundo glóbulo polar e um óvulo, que seria a célula após a fecundação. Então, essas células são formadas eventualmente, pode ocorrer a divisão ou não, enquanto que estas duas outras só se desenvolverão se tiver havido uma fecundação. Esse é o período de maturação. Então, isso tudo ocorrerá no ovário da mulher após o nascimento. Então, as meninas nascem com ovócitos primários presentes lá no seu ovário, no interior de células chamadas de folículo ovariano, onde existe o ovócito primário. Esse folículo vai amadurecendo por estímulo do FSH e o ovócito, que era primário, terminou a meiose 1 e se transformou em ovócito secundário, que é a célula que vai ser liberada no processo da chamada ovulação. Então, esse é o verdadeiro gameta feminino. Se esta célula for fecundada, ela então vai se transformar em um óvulo, gerando também o segundo glóbulo ou corpúsculo polar. Então, esse é o mecanismo da gametogênese feminina, processo de formação do ovócito secundário, ou óvulo, que também assim pode ser denominado. Aqui nós observamos o folículo, o ovócito no seu interior, células foliculares que envolvem o ovócito. Estas alongadas vão receber o nome de zona pelúcida, que serve para proteção e impede a aderência do ovócito na tuba uterina. Em volta dela ainda pode existir mais um conjunto de células, estas foliculares, que vão constituir a corona radiata, estruturas também de proteção. Vejam que aqui o ovócito já está maduro, já na forma de um ovócito secundário nesse momento aqui presente. Vamos a algumas questões, como sempre, para ajudar você a fixar esse conteúdo. Começando pela questão número 1 da Universidade Federal do Paraná.
Analise as afirmativas sobre o processo de gametogênese em mamíferos e assinale a alternativa correta. O gameta feminino é uma célula grande, imóvel, cujo citoplasma aumenta muito durante o processo de formação. Na mulher, esse período dura cerca de 3 meses, onde essa célula acumula vitelo, chegando a um tamanho bem grande, se comparado especialmente ao gameta masculino, onde esse mecanismo é muito rápido. Número 2. Na formação dos espermatozoides, ocorre uma etapa de diferenciação celular, a espermiogênese, após a divisão meiótica, conhecida como espermiogênese. Após a divisão meiótica, cada ovogônia originam-se 4 ovócitos idênticos. Não. Após a divisão meiótica, vai ocorrer a formação de apenas um ovócito. De cada espermatócito primário, formam-se 4 espermatozoides, não 8. Espermatogônia e espermátides são células haploides. Espermatogônias, você lembra? São células diploides. O processo de ovulogênese ocorre em etapas: germinativo, crescimento e maturação. Permanecendo os ovócitos primários em estágio inicial da meiose durante grande parte da vida da mulher. Então a mulher nasce com ovócitos primários. Os últimos ovócitos primários serão liberados só no final do ciclo reprodutivo, antes da mulher entrar na menopausa. Portanto, depois de 40 a 45 anos. Logo, eles permanecem durante longos períodos na fase inicial da meiose, até que sejam eliminados, para que a cada mês, apenas um desses ovócitos primários vai sendo eliminado mensalmente. Questão número 2. Sobre o processo de gametogênese humana, assinale o que for correto. A ovulogênese inicia-se durante o desenvolvimento embrionário das mulheres. Perfeitamente. Terceira semana de vida intraembrionária. Quando elas nascem, todos os seus óvulos já estão formados? Não. A mulher, ao nascer, ela nasce com ovócitos primários, que vão ter que terminar a meiose 1 para se transformarem em ovócitos 2 e que, se forem fecundados, originarão os óvulos. Item 02. Espermiogênese, não confunda com a espermatogênese. Espermiogênese é o processo de transformação das espermátides em espermatozoides. Perfeito. Conhecido também essa fase como fase de especialização, modificação, transformação que ocorre nesse momento dos espermatozoides. Número 4. Durante o processo de gametogênese, a divisão reducional, meiose 1, ocorre para a formação das ovogônias e das espermatogônias. Espera aí. Fase reducional ocorre na transformação de ovócito ou espermatócito primário para o ovócito ou espermatócito 2. Portanto, não tem nada a ver com as ovogônias. O número de cromossomos do ovócito primário é diferente do número de cromossomos do ovócito secundário. Vamos ver aqui, ó. Ovócito primário, 2N. Ovócito secundário, N. Portanto, o número de cromossomos do ovócito primário é diferente do número de cromossomos do ovócito secundário. Item 16. Durante o processo de espermatogênese, serão produzidos, a partir de 100 espermatócito primário, serão produzidos 400 espermatócitos secundários e 1.600 espermatozoides? Vejam, o espermatócito primário, 100 espermatócitos primários produzirão 200 espermatócitos secundários, que produzirão 400 espermatozoides, e não 1.600 espermatozoides, como aqui representado. Falso, portanto, esta alternativa. Número 3, gente. Questão da FUVEST. Nas mulheres, uma ovogônia diferencia-se em ovócito primário, que sofre a divisão 1 da meiose. Nessa divisão, resulta um ovócito secundário e uma outra célula, chamada de primeiro glóbulo ou corpúsculo polar. Ao final da divisão 2 da meiose, o ovócito secundário origina 2 células, o óvulo e o segundo corpúsculo polar,
se isso puder acontecer. Letra A. Quantos cromossomos existem em uma ovogônia, num óvulo, e num segundo corpúsculo polar? Vamos dar uma olhada aqui. Nas ovogônias, quantos cromossomos? 2n igual a 46. No ovócito primário, 46 duplos. No ovócito secundário, 23. E no óvulo, 23. Então, uma ovogônia, 46. Um óvulo, 23. E o segundo corpúsculo polar, a mesma quantidade de cromossomos presentes no óvulo. Esse é o número de cromossomos presentes na ovogônia, no óvulo e segundo corpúsculo polar. Na letra B. Admitindo-se que a quantidade do DNA de uma ovogônia é X, quanto de DNA, portanto cromátides, existe no ovócito primário, secundário, e no primeiro e no segundo corpúsculo polar? Vejam, cada cromátide nada mais é do que uma molécula de DNA. Portanto, se nós admitirmos que as ovogônias elas têm X de DNA, cromossomo simples, X de DNA, uma cromátide. Quando passa para o ovócito primário, nós temos a duplicação do material genético. Então ele passará a ter 2 cromátides, cada cromossomo, 2x. Se fosse na espécie humana, 46 cromossomos, 46 cromátides. 46 cromossomos mais o dobro de cromátides, 92 cromátides. O ovócito secundário e o primeiro glóbulo polar, que tem a mesma quantidade de DNA, o ovócito secundário dividiu metade dos cromossomos para cá, metade para cá. Logo, os cromossomos são duplos, mas passamos a ter 23 cromossomos duplos. Como cada cromossomo tem 2 cromátides, voltamos a X no ovócito secundário e no primeiro glóbulo ou corpúsculo polar. Se fosse na espécie humana, 23 cromossomos mais 46 moléculas de DNA, representado por X aqui. Lembre que aqui são 92. X na espécie humana igual a 46, portanto 46 cromátides aqui. Quando há uma nova divisão, o óvulo reduz pela metade essa quantidade de DNA. Portanto, no óvulo, meio X, 23 cromossomos simples. 23 cromossomos, cada um com uma cromátide, meio X. Se X igual a 46, meio X seria igual a 23 cromátides aqui presentes. Esse é o número, a quantidade de DNA presente no ovócito primário, ovócito secundário X, primeiro corpúsculo polar, a mesma coisa, portanto, do ovócito secundário, meio X, e no segundo corpúsculo polar, a mesma coisa do óvulo, também meio X aqui presente, ok? Quantos gametas resultam de uma ovogônia? De uma ovogônia, sempre um gameta. Em qualquer estágio que a pergunta seja para você, quantos gametas em relação às ovogônias? Sempre uma célula germinativa, que nós entendemos ela como sendo o óvulo ou um ovócito secundário que é eliminado mensalmente. Gente, era isso por hoje. Acho que ficou bem claro as ilustrações para nós. Espero que você tenha aproveitado. Inscreva-se no nosso canal para receber as nossas atualizações e curta se você gostou, dê o seu joinha para nós em relação a esse vídeo mais uma vez para vocês. Um abraço a todos.